Olá, estamos dando início a mais um episódio do TaxNow BR, o podcast que tem o propósito de levar o direito tributário e as atualidades tributárias do cenário brasileiro de uma forma humana e simples para você. Hoje eu estou aqui, Caio Henriques Lisboa, advogado com quase 20 anos de prática no direito tributário, professor de pós-graduação e mentor de advogados, ao lado do meu sócio, amigo e parceiro de vida profissional, Leonardo Ventura. E temos o prazer hoje de receber ele que é autor do livro Manual de Contabilidade Prático para os Advogados e Ecossistema de Parcerias para Advogados, o meu amigo Marcelo Gomide, mais conhecido como o Contador dos Advogados. Marcelo, é um prazer te receber aqui hoje. Provavelmente vou te chamar mais de Gomide do que de Marcelo, porque como normalmente eu te chamo, mas é uma honra ter você aqui. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito proveitoso, vão surgir vários insights aí para os colegas advogados, empresários do direito, na verdade, né? E tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito gostoso esse bate-papo. Passa aí. Bom, me apresentando rapidamente, eu sou Leonardo Ventura, sou advogado há mais de 25 anos, sou primeiro e mais importante marido da Ana, pai da Alice, padrasto do Pedro. Atuo na área tributária há mais de 25 anos, como eu falei, professor da FGV, do IBMEC, de uma série de instituições. E como o Caio falou, nossa ideia aqui, Gomide, é bater um papo leve, objetivo e prático, né, para passar uma visão panorâmica para as pessoas de como funciona o mundo tributário, né, de um modo geral, e receber você, como o Caio disse, é uma grande alegria, não só por ser você o baita profissional que você é, mas pela pessoa que você é. Então, Gomide, se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho de você. Bom, eu fico até meio tímido, né? Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito feliz, honrado pelo convite, dizer que realmente é um prazer estar à frente de duas feras. Eu admiro muito o trabalho de vocês, como vocês conduzem a advocacia. Eu venho mais de uma área de formação contábil, embora também sou advogado, mas não sou aquele cara atuante, praticante. Eu faço isso no sistema de parceria, de ecossistema. Mas eu fico muito feliz em poder aprender com vocês e contribuir para a advocacia. Bom, eu sou Marcelo Gomide, formado, né, sou advogado, profissional de contabilidade, também tem aí... Não vou falar a minha idade, que meu cabelo já me entrega, mas já deu para perceber o quanto, né? Enfim, eu já estou nessa estrada aí já um bom caminho. E hoje eu quero estar aqui para servir e poder bater um papo e contribuir com a audiência de vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, muito a se discutir sobre reforma, mas, sobretudo, eu acho que o espírito geral de tudo isso é saber aonde colocar o dinheiro, né? Em qual bolso, né? O dinheiro certo no bolso certo. E o bolso certo é do advogado, né? E como colocar isso com o menor impacto tributário, ou seja, de preferência sem pagar nada. Mas não é bem isso que a gente tem, né? É aquilo, né? Planejamento tributário é você pagar o mínimo necessário possível com o tratado de segurança. Pagar nem mais nem menos, apenas o necessário, né? Exatamente. Então, esse é o foco do planejamento tributário bem feito, né? Exatamente. Mas vamos lá, Gomide. Você ficou conhecido como o advogado, o contador dos advogados, né? O cara que é especializado e que entende de como funciona a tributação de um modo geral. De onde vem essa tua ligação? Eu sei que você já é formado em Direito também, mas de onde vem essa tua ligação e essa decisão sua de focar, de nichar na contabilidade para advogados e na estratégia, que eu sei que é uma contabilidade mais estratégica, para advogados? Puta, legal. Isso aconteceu em 2018. Na verdade, eu acho que até um pouco antes. 2015, eu vinha numa fase muito de insatisfação. Eu não estava feliz. Então, logo que eu obtive a minha carteira da ordem, comecei a advogar, eu senti que faltavam informações. E eu conversava com alguns colegas que eram advogados. Como que você está fazendo? Estou fazendo assim. E você? Estou fazendo assim. E por ter a primeira formação em contabilidade, eu falei, cara, isso está errado. Isso está errado. Pô, como eu resolvo isso? Mas até então eu não tinha ideia de formatar alguma coisa nichada. Até que eu conheci o Cris, num evento em 2018 no Expo Norte. E aí um juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro começou a falar de parcerias.
o advogado, o contador pode fazer parcerias com o advogado para fazer liquidação de sentença, cálculos e tal. Eu, que mané, cálculos, não sei o quê. Vai fazer contabilidade para advogados. E só falei. E aí depois, no final, no domingo, eu me lembro que eu estava no fundo da sala e o Cris, ele achou que eu estava passando mal. E aí ele falou, pô, tá tudo bem, cara, meu primeiro evento, você vai passar mal aqui, cara, vai dar ruim pra mim, né? Você entendeu? Vai dar ruim pra mim. Não tem nenhum médico, não tem o parâmetro, não tem nada aqui da ambulância. Eu falei, não, cara, eu tô aqui com a cabeça, é muita informação, nunca participei de um evento assim. E ele falou, o que você faz? Eu falei, cara, eu sou contador, sou advogado e tal. E ele falou, pô, contadores e advogados. E aí surgiu, é uma marca, né? Eu sou um profissional de contabilidade, é uma marca, criou-se a marca, eu registrei, e ali eu comecei a estudar. Comecei a me debruçar, vi que ninguém falava sobre isso, e aí eu desmatei. E aí veio os livros, né, veio a minha experiência com os escritórios de advocacia, então eu fui visitar, fui realmente tirar o bumbum da minha cadeira para pôr o bumbum na cadeira dos escritórios das pessoas que realmente precisavam, que eram futuros clientes meus, digamos assim. E depois comecei a ver as decisões que desfavoreciam o advogado e falar, poxa, como que eu consigo ajustar, se eu ter as duas pontas, o que eu crio nesse meio que previne as duas partes? Sem dúvida. Ou seja, de um lado o governo receba o que é dele, o justo, mas o meu cliente pague menos impostos, aumenta a lucratividade, mas faça isso com segurança, previsibilidade. E aí foi essa a minha trajetória, foi nesse sentido. Muito bacana. Nesse sentido. Me corrija se eu estiver errado. A percepção que eu tenho, nós somos tributaristas, né? Então a gente tem uma visão, obviamente, tributária do nosso negócio, mas eu sinto muitas vezes, em todas as conversas com colegas advogados, que existe uma certa distância entre o advogado e o número. Eu imagino que isso deve ser desafiador também para o contador, né? Levar essa consciência, né, desses números, dos tributos, porque eu vejo um senso comum muito grande de achar que tributo é roubo. Sim. E, na verdade, toda a sociedade depende de tributos. Qualquer país, e desde as eras primitivas, desde a da história antiga, o tributo é a forma de sustentar a sociedade. Não tem como ter uma sociedade sem tributos. E eu vejo isso no imaginário dos advogados, que tributo é roubo e tudo mais. Como você consegue, como você faz para levar essa consciência para esses advogados com essa mentalidade? Essa pergunta é a melhor. Essa é a melhor. Porque essa, imagina, é uma dificuldade. Você imagina eu tentando contabilizar, fazer uma escrituração contábil para uma pessoa que, putz, para mim, fazer ele emitir uma nota fiscal é um parto. Né? Então, 9 meses de consciência para mim passar isso. Como eu resolvi isso? Vamos lá. Eu comecei a mudar a narrativa. Então, eu falei assim, quanto você quer pôr no seu bolso? E aí eu comecei a olhar para as declarações de imposto de renda dessa pessoa e também na apuração dos impostos que ele estava pagando. E falei, olha, aqui a gente tem um cenário. Isso é o dinheiro que você está pagando, está saindo da tua conta, ou da jurídica ou da física. Somando isso, durante o ano, o exercício, você pagou X. Se eu te disser que existe uma possibilidade dentro da lei, sem jeitinho, não existe jeitinho para isso, e nós criarmos aqui um método, e através desse método, ao final, eu te asseguro que lá na pessoa física, você vai ter uma redução na sua carga tributária que pode chegar a 70% do que você paga hoje. E aí ele falou, bom, isso não é possível. Sim, eu mostro com a matemática. E eu faço a provisão com os mesmos números. Pega um período, por exemplo, de 12 meses atrás, quanto você pagou. Agora eu vou projetar como seria isso se fosse os mesmos números nos próximos 12 meses. E aí ele entendeu o jogo. Entendi. Aí eu disse, bom, agora tem um detalhe. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, entrou 100 mil na tua conta, amigo, tem que emitir nota. Tem que apurar o imposto. Tem que escriturar corretamente suas publicações, sua procuração, a sua indicação da sua sociedade, a separação da conta física com a jurídica, etc, etc, etc. Cara, é jogo de adulto. Seja, você levou consciência pela forma onde a pessoa aprende, né? Na dor, no bolso. Como eu costumo dizer, o órgão é insensível do ser humano. Tem-se uma percepção, né, de que a informalidade é sempre o melhor caminho. Não porque pô, o dinheiro vai no meu bolso, aí eu não pago o imposto, não sei o quê. Mas às vezes, a maioria das vezes, absoluta, você
se formalizando, pagando o correto de forma adequada. E, de novo, essa questão do Marcelo de ser um cara especializado no tema é muito interessante porque você entende exatamente como a operação funciona. Por exemplo, a gente tem colegas nossos da advocacia, por exemplo, que não tem o ISS uniprofissional dentro do escritório, podendo, pagar residindo em menos. municípios. Chegou uma amiga minha um belo dia e falou, Léo, eu tomei uma autuação aqui, me cobrando ISS a 5% numa operação de exportação e não sei o quê. Aí eu falei, aí era um escritório de propriedade intelectual, aquela discussão, se o resultado foi no Brasil ou fora e tal. Mas aí eu falei para ela, não, volta só um passinho. Como você está pagando ISS sobre faturamento? Você está no Rio que nem eu. Sim. É uniprofissional. Meu contador nunca me falou isso. Eu falei, Pois é. Jesus, como? Esse também é um gap muito grande. É isso. Por isso que eu também nichei. É isso. O entendimento da operação, e aí seja a operação do advogado, seja o Petrobras, que a gente Qualquer atua muito, profissional qualquer liberal que Cara, está você associado. tem que entender o chão de fábrica. Com O chão de certeza. fábrica do advogado é a cadeira lá que ele está advogando e tal. Mas é a mesma coisa, né? Isso é muito interessante, Marcelo. Assim, eu acho que esse é o grande ponto. Mas vamos lá. Você já está aí atuando, né, fortemente com a advocacia já há bastante tempo. Certamente se acompanhou a mudança que tem acontecido constantemente, como acontece em todas as áreas, mas a advocacia mudou muito nos últimos anos. Sim. Em especial pós-pandemia, a gente teve uma mudança grande. Nesse período aí, com toda a sua experiência, você consegue enxergar uma mudança também na forma do advogado, identificar oportunidades de novas receitas, de novos negócios, ou você ainda acha que o advogado médio, vamos dizer assim, ainda está muito naquela visão de Gabriela, nasci assim e cresci assim, você sempre assim? Penso nesse sentido. Ainda Ainda tá. infelizmente, é uma bolha. Sim. Então, por exemplo, nós aqui, estamos reunidos, debatendo isso, trocando ideia, aguçando a forma de pensar, pensar de outra forma, pensando em oportunidades, novas receitas. E uma das coisas que estão presentes ali na mesa para eles é a parceria. Sim. Aliás, eu tenho um livro que fala sobre o ecossistema de parcerias. E eles não enxergam essa oportunidade porque estão assim, com essa visão, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, ele acha que a advocacia é aquela advocacia tradicional. E isso não existe mais. Hoje, nós temos realmente, de fato, uma nova advocacia. Com certeza. E eu preciso olhar para as cestas que eu tenho e pegar os meus ovos e diversificar. Porque eu não posso contar apenas com a advocacia. Ela é uma das fontes de receita. Claro. Pegando uma prática, por exemplo, alguém que atue com direito previdenciário. Uhum. É muito comum o direito previdenciário se conectar com o direito bancário, consumidor. Sim. Porque existe uma série de violações que aquele beneficiário do INSS acaba tendo o seu direito violado por bancos. Sim. E Consignado, essas coisas isso, todas, consignados, empréstimos. Juros excessivos, isso. empréstimos não pedidos. Isso. assim por aí vai. Então, você vê, então um Cartão de CPF crédito. gera eventualmente uma série de oportunidades para aquele escritório previdenciarista que muitas vezes não tem braço, não tem ainda a expertise de atuar no direito bancário, mas um outro escritório tem e não tem o Prev. Então, você tem uma oportunidade em cima da mesa, um dinheiro em cima da mesa que, se ambos se unissem, e tem previsão legal, isso, artigo 15, parágrafo 12º e o 19º do nosso Estatuto da Ordem, para fazer essa parceria, isto faria com que eles colocassem dinheiro no bolso de algo que está em cima da mesa e que ninguém está pegando. Aliás, Alguém está deles. pegando deles. Exatamente. Essa Então, visão de ecossistema é sensacional, né? Porque, assim, de verdade, assim, o nosso maior capital enquanto profissionais liberais, você contador, a gente advogado e você também advogado, mas são os clientes que a gente tem, são os contatos que a gente tem, são as pontes que a gente consegue ligar para gerar negócio e gerar resultado para todo mundo. Sim. Quando você deixa um negócio desse em cima da mesa, eu sou um cara de prévia que só faço prévia, só penso em prévia. E alguém pega esse bancário, você abre um flanco para esse teu cliente ir com outra pessoa que não é uma pessoa que você conheça, que esteja ambientada com você e por aí vai, e é aquilo, você deixa dinheiro na mesa também, né? Essa cada vez mais a visão da advocacia e aquilo que a gente
prega e desenvolve, né, junto aqui no ecossistema do Cristiano, toda a parte do advogado 10X e por aí vai. Quando eu pensei, você falou muito bem, me fez me lembrar uma coisa. Quando eu pensei no livro, eu pensei com fatos que estavam acontecendo. E a gente discutia nesse meio que a gente está. E aí eu sempre dizia o seguinte, gente, eles fazem parceria, mas está solto esse cliente. Ora ele é cliente de advogado A, ora ele é cliente do advogado B, advogado C, como você bem, Léo, mencionou. E aí eu falei, por que não esse cliente ficar num único lugar? E aí, por exemplo, dentro da CDA, da Contadores de Advogados, a gente criou um ecossistema. Então, se a pessoa chega no meu escritório e fala assim, preciso de um advogado tributarista, eu vou para o meu cliente e eu tenho lá um pool de advogados que tem escritório de advocacia e que eu intitulo eles como os meus sócios. O meu sócio é especialista, o Caio, o Léo, são meus sócios, eles são especialistas em direito tributário. Especialista neste campo aqui, ele vai conseguir lhe atender. É isso. Percebe? Mas está tudo dentro do nosso ecossistema. O dinheiro não sai dali. Eu preciso de família. Eu tenho alguém de família. Eu tenho alguém. Então ele não sai. Mas você é uma organização jurídica? Sim. Com vários CNPJs, que é uma questão de estruturar societariamente, tributariamente, para pagar, obviamente, o imposto mais justo. Enfim. Logicamente. Isso é muito interessante. Mas vamos mudar o foco agora para a gente falar um pouco sobre reforma tributária. Não tem como não falar dela. Não tem como não falar. Nosso uma treta. Nosso assunto pelos próximos 7 anos, mas agora muito mais enfaticamente. Vamos lá. A reforma tributária começou lá em 2023, com a emenda constitucional. A gente já teve as leis complementares necessárias. Semana passada ela saiu retrasada, saiu a regulamentação, né? Então agora a gente tem as cartas bem colocadas na mesa. Mas o que eu queria ouvir de você é o seguinte: tem muita gente aí na rua ainda achando que a reforma tributária é uma mera troca de alíquotas. E como você vê isso? É mera questão técnica, uma modificação efetiva de fazer negócio no Brasil? Eu conheço, mas eu estou levantando isso. Eu vou pegar o gancho do Dr. Caios, que mencionou. O pessoal ainda está naquela advocacia tradicional, né? Eu sempre fui assim, vou morrer assim. A reforma tributária, para eles nem sabem o que é. Ainda não tem essa consciência. Nós já estamos vivendo 2026 com algumas mudanças, temos já questões bem peculiares que já vai acontecer, ou melhor, já está acontecendo. Há um exemplo do advogado, pessoa física, tem que estar atento, porque a partir de 1º de julho, este que era obrigado a emitir recibos, agora vai ser obrigado a emitir notas fiscais. E detalhe, ele será cobrado e fiscalizado pela parte que vai o contratar. Porque essa parte vai ter direito a créditos disso. Então, ele vai precisar ter o cadastro único, que é um CNPJ, embora ele não seja equiparado, mas vai ser o CNPJ. Esse identificador é o que vai, na prática, autorizar, habilitar ele a entrar dentro do emissor para ele emitir a nota. Agora, a pergunta é, e o advogado está preocupado com isso? Quem está cuidando disso, né? Ele não está. Só o contador dos advogados e mais uns mas eu lido com a pessoa jurídica. É isso. Eu não lido com a pessoa física. A pessoa física está chegando agora. Exatamente. Então, perceba, a advocacia está nem aí. A percepção que eu tenho, me corrija se eu estiver errado também, é que a maioria dos advogados tem tratado a reforma tributária como assunto de tributarista. Sim. E contador. Isso não é um problema meu. E entende que é uma mera mudança legislativa, como a gente vive todo dia no Brasil com mudança legislativa. Mas não, a reforma tributária agora, como a gente costuma dizer, é mudança de paradigma de tributação. Muda a forma de fazer negócio, muda a forma de precificar. Os advogados vão ter que começar a tomar mais cuidado com isso. A carga tributária vai aumentar do prestador de serviço. E os advogados, seja os que estão estruturados com CNPJ, né, já com escritório constituído, com uma empresa constituída, e as pessoas físicas não estão dando a devida atenção. É a percepção que eu tenho, pelo menos, em sala de aula, conversando com os colegas. Então, isso precisa se mudar e mudar para ontem, né? Porque... Principalmente a precificação. Sim. Principalmente. Como que ele vai precificar? Contratuais, né? Como que ele vai precificar isso? Exato. Você pega o caso, por exemplo, um advogado que cobra lá R$300 por pasta de processo. Tem, sei lá, 1.000 processos dentro do escritório, R$300 cada pasta. Se ele contratou isso antes da reforma e de fato contratou, e se o contrato dele, e a gente tem essa triste mania no Brasil de colocar preço
contributo por dentro, né? Você vai para a Europa, você vê o IVA, o cara fala, meu preço é R$300 fora Mais impostos. IVA. Isso, Acabou, é IVA. Então, mudou o tributo, aumentou, eu aumento o meu preço automaticamente. Isso não é uma tônica. Isso Não é uma não é uma cultura. tônica, não é uma cultura brasileira. E a partir do ano que vem, você pega, por exemplo, o escritório de advocacia, eu posso falar como o nosso mesmo, está no lucro presumido. Eu pago 3,65% de PIS e COFINS. Eu vou começar a pagar 9% com um redutor de 30%. Vai dar 6 e alguma coisa. 6 e qualquer coisa. Eu dobrei praticamente a minha tributação de PIS e COFINS. Se eu não tenho... e a gente tem contratos assim, graças a Deus, a gente é tributarista, então a gente bota... Já desde 2023 a gente bota esse preço, não considera as alterações da reforma tributária. Caso o contrato persista pela reforma tributária, o valor de majoração no preço da tributação será acrescido no preço, blá, blá, blá. Mas 99% dos advogados não pensa nisso. Não pensa. E você também tem um trabalho educativo nisso, Sim. né? Por ser o cara do ecossistema, de entender como A gente tem um funciona. braço educacional, que é uma mentoria em tese formativa, que acontece todas as segundas-feiras no nosso escritório, é online, obviamente, Sim. pelo Meet, mas para trazer essa consciência. E assim, uma pequena parcela, vamos lá, hoje eu tenho 770 escritórios que nós administramos. Bacana. Se eu falar para você que 5% disso comparece na mentoria, Imagina. às segundas-feiras, então quer dizer, por essa proporção você vê, Sim. poxa, deveria ser 100%. Sim. A gente não Ainda conseguiria mais numa atender fase 770. dessa, né, cara? Não conseguiria. Mas isso. você vê, às vezes 30 pessoas Você tá numa falando de, sala. 5%, menos de 5%. Tem, às vezes chega lá a ter 2%. Sabe? Tem lá 10 pessoas. Então, isso é triste para nós que estamos ali preocupados, temos esse olhar, vocês como tributaristas, ter esse olhar de falar para eles, olha a consciência, isso vai impactar na sua vida, no teu futuro dos seus filhos, etc, etc. Competitividade. Se você não entender isso, outros escritórios vão consumir e você vai perder clientes. Aí depois você vai me perguntar, mas por quê? Porque você não olhou para a sua advocacia. E a advocacia é uma empresa. Você pega esse exemplo que a gente deu aqui conversando. O cara que tem 100 processos, 100 mil processos, 300 por pasta, tem o preço fixo, trocou no presumido, teve um aumento lá de 3%. Bicho, ele está falando de R$9 mil pagos a mais que ele não vai repassar para o cliente. Se ele chegar para reajustar esse preço sem ter a cláusula, vai ser aquela negociação difícil. A gente sabe que os clientes... Muitos clientes vão perder, vão trocar. É sensível, porque você vai né? fidelizar, você está fidelizando por preço e não por valor, e não por resultado. Exatamente. Esse é o lance. Exatamente. Vamos lá. Historicamente, mudanças como essa de reforma, elas trazem um manancial de oportunidade. Aí eu estou falando, claro, com o contador dos advogados, mas também estou falando com o cara que escreve sobre ecossistema de parcerias, etc. Vamos lá. Você vê essa reforma tributária como uma oportunidade só para contador, para o advogado tributarista, ou você acha que todos advogados podem surfar, com as devidas aspas, nesse oceano azul? Boa. O Caio também comentou uma coisa bacana, que eu acredito que agora todos nós estamos na estaca zero. Sim, Tá? sem dúvida. Ou seja, é uma mudança, é como se eu tivesse derrubado uma casa e agora vamos construir. Então, nós teremos que aprender com isso. Sem dúvida. Agora, quem está mais imbuído, quem está mais debruçado, quem está olhando para a reforma, vai surfar ondas maiores. Sem dúvida. Então, existe ali um mar azul? Existe. Obviamente que seria esdrúxulo da minha parte dizer que na pandemia teve muita gente que se deu bem, infelizmente às custas, né, daquela... Sim. Enfim, é muito doído a gente falar sobre isso. Sem dúvida. Mas eu preciso falar disso no sentido de falar pessoas... advogados, profissionais liberais, todos aqueles que estão direto ou indiretamente ligados à advocacia, existem várias oportunidades. Sem dúvida. E você não precisa dramatizar isso. É só olhar as oportunidades que podem surgir por aí. Exato. Hoje eu tenho escritórios que já estão pensando em diversas formas de gerar receitas, pensando apenas na estrutura societária, porque eles enxergaram que a reforma permitiu fazer isso. Sim. Muitos estão olhando, por exemplo, e refazendo
os seus relacionamentos com fornecedores, Sem dúvida. porque essa economia também é uma forma de gerar receita, porque aumenta o lucro. Exato. Existe outros que estão olhando pelo braço educacional. Eu vi um exemplo do Pinheiro Neto. Ele já tem essa questão do braço educacional. E eu tenho percebido que ele também está buscando na advocacia usar a reforma tributária para gerar outras indagações e gerar um outro meio de sobrevivência, digamos assim. O Pinheiro Neto falar em sobrevivência chega a ser doideira. Esse sobrevive Chega a ser doideira. muito bem, Então, eu até pensei aqui, Não, mas é caca isso. que você disse, né? Não, Não mas foi é a isso. palavra sobrevivente, Não, mas mas assim, se adaptar. de escala, esse de negócio, escala. escala. Isso faz parte. Então, ele criou outras empresas, obviamente separadas da advocacia, Sim. mas que o conhecimento que ele tem juridicamente permite ele gerar outras oportunidades para dentro do negócio dele. Sem dúvida. E ajudar outras pessoas também. Sem dúvida. Né? E a gente vê, assim, aproveitando esse teu gancho, Gomide, assim, esse momento de reforma não é só para o contador, só para o advogado tributarista. Na verdade, assim, a gente tem, e eu sei que você acompanha isso também e vai poder testemunhar, mas recebido contato de advogados de todas as áreas falando, cara, semana passada eu estava conversando com um advogado amigo nosso do Rio Grande do Sul, ele falou, cara, eu tenho um monte de cliente PJ aqui, estou te mandando para a gente buscar, porque eles, e aí Sim. não é só a questão do ganhar o lucro, mas é também de bem atender e salvar com as devidas aspas o teu cliente nesse período. Então ele Sim. falou, Ventura, cara, eu preciso fechar com vocês uma parceria para que a gente consiga mostrar essas demandas para os nossos clientes aqui, porque eu tenho certeza que eles não estão olhando isso com o cuidado que devem olhar. Um ponto para vocês que, assim, nesse sentido que você falou que é importante, por exemplo, o contador, principalmente no nosso caso aqui, que só é advogados, é uma situação. Sim. Mas a contabilidade generalista, que atende a diversos setores da economia, quantos deles estão desamparados? Sem E falar em dúvida. advocacia é uma coisa. Agora, imagina você falar de uma indústria, Sem de um dúvida. comércio, de uma isso. Nossa, eles estão mais perdidos É que isso. precisa de um especialista. Cara, Precisa de advogados isso. tributaristas para poder trazer um planejamento, para trazer a orientação certa, de fonte certa. Tem muita gente falando. eu dou aula, né, o Caio também, eu dou aula na FGV, no IBMEC, Sim. em alguns lugares. Eu peguei algumas turmas de 24 horas de reforma tributária no fim do ano passado e Sim. no início desse ano. É incrível como reperfilou o alunado, entendeu? Porque, assim, o LLM, o MBA, Direito Tributário da FGV, do IBMEC, dessas instituições, ele sempre teve muitos contadores. Não é só de advogado tributário, a gente sabe que é um Sim. bichinho que fica ali Sim. no meio do advogado e do Sim, contador. economistas. Economista, por aí vai. Mas, cara, assim, as turmas que eu dei nesses últimos tempos são contadores mega experientes, com escritórios generalistas, que eles estão buscando informação, advogados mais experientes, porque, assim, de novo, como o Marcelo falou, isso é novo para todo mundo, né, Sim. Caio? A gente se debruça, a gente está lá batendo, a gente tem um track record, pô, a experiência que você tem, a experiência que a gente tem. Então, tem uma leitura mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, isso também é uma baita de uma oportunidade de mercado. Porque todo mundo precisa se renovar, todo mundo. E aquele cara que está começando agora, ele vai pegar um sistema novo que talvez o cara mais antigo não corra tanto atrás. Ele deveria, todos nós sabemos. Então, vira uma baita oportunidade de mercado. Léo, você falou uma coisa importante, né? Isso. Zerou o game E em alguma aí, medida. zerou o né? game, exato. É E a isso. questão da mentalidade. Sim. Porque, culturalmente, vou dizer, o brasileiro, de um modo geral, perde para ele mesmo. Tem muita gente reclamando sobre a reforma. Sim. Muita gente reclamando. O tempo que você perde reclamando, e se você colocasse essa mesma energia na reclamação por ação, trocar por ação, Sem dúvida. você se debruçar, você ia enxergar as oportunidades. Sem dúvida. Pô, aqui tem um mar azul. Tem, cara. Porque Muitos reclamam sem conhecer também. Né? Isso. Exato. Não, alguns não. Isso a grande maioria. É isso. É triste dizer isso, mas eu acho que a gente não está aqui só para reproduzir algo que a lei está estabelecendo em si, para realmente dar um chacoalhão e falar, gente, ó, para aqueles que eu estou falando que tem essa consciência, tá entendendo o jogo. Mas ó, você que não tem, não nos julgue. Sim, Olhe sim. pra gente e fala, Entra poxa, no jogo, isso, velho. entra no jogo com a gente. É isso.
Tem dinheiro para todo mundo, tem Isso. espaço para todo mundo. Os clientes, isso é uma verdade, assim, eles não estão conscientes ainda do real impacto. Então, você tem uma massa, né, Gomide, né, Caio? Uma massa de gente que precisa desses trabalhos e que ainda não se conscientizou. E a gente não dá conta de Não. pegar tudo Não isso aí, dá. não, cara. É muito interessante esse Exatamente. ponto que você falou de trocar isso. reclamação e deixar só a ação. E conecta muito com a história que o Léo estava contando aqui desse amigo nosso do Sul, né? Que é isso. Quem trabalha para a empresa, quem advoga para a empresa, ele tem ali uma oportunidade de ouro que se ele ainda não começou a olhar para essa oportunidade, ele está perdendo tempo e ficando para trás. Isso. Porque toda empresa no Brasil vai precisar de apoio para Vai. passar por esse período de transição da reforma. E de qualquer porte, né, De Carlos? qualquer porte. Bom Em Então, dois assim, sentidos, né? Nessa parte da legislação e na parte financeira que vai ter que estar Contábil, organizada, que não é cultural. exatamente. Exatamente. É um choque de cultura, né? A gente não está falando muito diretamente disso, mas a contabilidade muda absurdamente. Cálculo de receita bruta, como você lança crédito. Assim, tem um mundaréu de coisa. pra fazer. Exato. Nossa, nem fala. Tem Ainda muito bem que eu trabalho com advogado. Tem muita oportunidade surgindo É e isso aí. muita gente não prestando atenção, né? Que tem coisas simples que vão ter que ser decididas para já, que muita gente aí, isso serve tanto para os advogados quanto para os empresários, Simples Nacional. Muita gente acha, tô no Simples, tô tranquilo. Não, Tá querido. fácil. Você vai ter que definir se você vai ficar com a sua tributação toda no Simples ou você vai adotar o chamado regime híbrido, né? Ou seja, você vai recolher a CBS primeiro e depois junto o IBS por fora do Simples e o restante no Simples, ou vai continuar tudo no Simples? Qual o impacto disso? Se você ficar totalmente no Simples e você trabalha para outras empresas, né, presta serviço ou vende produtos para outras empresas, você não vai gerar tanto crédito para ela. Qual vai ser a tendência? O seu tomador de serviço, o seu comprador, ele vai procurar alguém que dê crédito para ele. E as pessoas não estão percebendo. Isso se aplica para os escritórios de advocacia. Porque o Exato. escritório que não tiver no sistema híbrido, pelo menos, se for do Simples, e prestar serviço para empresas, ele tende a perder mercado. Sim. E as pessoas não estão percebendo isso. Você falou muito bem, doutor. Muito bem. Vai surgir um elemento que eu chamo de desconto incondicionado. Não sei se você lembra disso, existia muito. Quando eu atuava com empresas, por exemplo, que tinham como imposto o ICMS, né? Sim. Então se falava muito desse desconto incondicionado, né? E agora, ou condicionado, né? Agora vai ser assim, né? Porque, olha, ou eu troco você, ou você me dá um desconto. É isso. E aí, como que você faz isso na advocacia se você tem uma tabela? É isso. Que já é baixo. É. Que já é baixo. É. A Como tabela que, da vai, AB já é como que o baixa, AB vai sim encarar ou não? isso, né? A gente Percebe? tem um clássico nessa história, Gomide, que é o seguinte: tem um cliente nosso que é um grupo, uma empresa de vigilância. Sim. Ele compra aproximadamente R$600 mil por ano de fardamento para sua equipe. Ele compra de uma empresota no Simples, que essa empresa ela deve faturar no máximo uns 700 no ano. 600 é com ele. Sim. Ele já virou pra gente e falou assim, já liguei pro cara lá e falei pra ele, então, o negócio é o seguinte, a partir do ano que vem, você vai pagar no regime híbrido, porque senão você vai perder o meu contrato. Sim. E você não vai me aumentar a tributação. Qual a diferença disso na prática, pessoal? Eu vou passar lá um crédito, grosso modo, de 3%, que eu não assim, ele paga, grosso modo, PIS e COFINS de uns 3% lá dentro da tabela do anexo do Simples. Anexo Simples, sim. Ele vai passar a pagar, ano que vem, alguma coisa em torno de 6 ponto alguma coisa, como o Gomide falou. Esses 3%, ele não... O cliente falou, olha, você vende para mim, você sai do regime híbrido para eu tomar o crédito do 6 ponto qualquer coisa, mas você não me aumenta o preço. Ou seja, ele perde 3% da margem dele. E isso vai acontecer a rodo, falando isso do ponto de vista Eu prático. diria que, na verdade, ele até ganha. É. Sabe por quê? Porque Sim. se ele tiver que se adequar, ele ia pagar mais. Sim. Correto? Mas Poxa, é, ele tá, a pessoa que tem uma consciência que é o tomador de serviço dele, tá falando, olha, você vai me passar isso, Sim. você não vai aumentar meu preço e ainda você vai sair na vantagem. Sim. Escuta o que eu tô te falando. Se você não fizer isso, lá na frente você vai ter uma bucha para você. Então, poxa, é melhor ele entender. Eu vou pro híbrido, gera esse crédito, e se eu fosse ele ainda, eu mudaria pro regime do lucro presumido. Se fosse o caso, ainda até para gerar para mim não ter só esse cliente como segurança, Sim. porque 600 mil, né, de Sei, faturamento para quem tinha 60, mas 80% para você do pegar faturamento, outros, cara. porque outros vão ter É a mesma isso. mentalidade. Não, é isso. Ele precisa estar preparando. E- Aí tá uma oportunidade E é também. B2C, é isso. Ele tem que vender para a empresa, né? O tipo de coisa, não vai sair vendendo roupa
fardamento, costura para pessoa física Sim, normal. exato. Mas é por aí. Aí tá uma oportunidade também de negócio Sim. de você enxergar isso. Vai lá. Não, e que é um erro muito comum que eu tenho visto aí dos advogados é achar que para surfar essa onda, né, aproveitar esse mar azul que a gente está falando, a pessoa precisa ser contadora ou advogada tributarista. E é isso que a gente está falando da velha advocacia. As pessoas precisam mudar essa mentalidade. Tem muita coisa, tem muito serviço aí para ser explorado. Sim. E as pessoas não entendem que para explorar e surfar essa onda, elas não precisam virar tributaristas, Sim. não precisam serem contadores. É que a gente está falando da parceria, de buscar aí outro mecanismo para deixar, para não perder dinheiro. Porque a verdade é que tem muito dinheiro na mesa e você não está pegando. Não tá pegando. Então, se Outro você vai tem- pegar. Se você tem um cliente e não está prestando esse serviço para o seu cliente ou sequer está apresentando esse serviço para o seu cliente, alguém vai apresentar. É isso. E aí você ainda fica em risco, porque é um outro advogado, que ele pode ter a tua área lá. Então, assim, gente, não tem jeito. Você é os clientes. Claro, a técnica, ela é fundamental. Assim, ela a gente... Mas, assim, você é os clientes, que você tem a confiança que você constrói. Você é um trusted advisor, você é um conselheiro de confiança de alguém. E esse alguém, ele vai contratar esse tipo de serviço. Aliás, estou lendo esse livro. é muito Conselheiro bom. Confiável. Muito bom esse livro. Comecei a ler, né? Comecei a ler muito o bom, Conselheiro Confiável. muito bom. Pô, mas pensa o seguinte, né? Essa questão de oportunidades, né? O advogado, como um profissional liberal, na porta dele tem várias oportunidades que se ele não precisa saber fazer. Ele só precisa conhecer quem faz. Exato. E ele está no ecossistema certo, com as pessoas certas, pessoas que têm resultados. Então, quando o cliente bater na porta dele, como eu falei, poxa, eu tenho o meu sócio, ele é meu parceiro juridicamente, mas o meu sócio, ele é especialista no direito tributário. É professor da FGV, da IBMEC, né, dá aula em pós-graduação, etc, etc, etc. É uma pessoa que tem resultados ímpares, tem ajudado a diversos escritórios de advocacia a economizar, a estar na conformidade, assim. É a pessoa da minha extrema confiança. Essa pessoa, olha, eu sou especialista em malha fina. E ele, com certeza, vai te ajudar a resolver o seu problema. E você vai dormir tranquilo com isso. Então, essa mentalidade de dividir o pão, É bom isso é pra bíblico, todo mundo, é bom para todo mundo. Exatamente. Mas as pessoas não têm essa cultura. E é onde perde para si. E aí entra na máxima que você disse. Pô, a advocacia, a parte mediana não está enxergando isso. Exato. Ele está mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Sim. Na cabeça deles, eles sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas não sabem o que mudar. E também não estão buscando o que mudar. Exatamente. Não estão buscando. Nós estamos discutindo agora. Exatamente. Você vê, a gente somos eternos estudantes, né? E nós estávamos falando sobre, lá no café, falando sobre uma questão de uma interpretação Sim. que gera ali uma reflexão. A gente não vai entrar nisso aqui, lógico. mas percebe? É isso que a gente É precisa aguçar na sociedade jurídica, para que eles pensem dessa forma. E uma curiosidade, foi essa vontade de aguçar, de acender ali a faísca, que te fez escrever sobre parcerias, né, ecossistemas de parceria, especificamente na advocacia? Conta um pouquinho como surgiu essa ideia desse livro. Você que, além de ser contador dos advogados, é um especialista também em estruturar parcerias entre advogados. Conta como que surgiu isso? Qual que foi o estalar de dedos ali para colocar isso num livro? Eu acredito que foi justamente essa questão das parcerias. O que eu mais ouço hoje é a pessoa reclamando do parceiro. Sim. O que eu mais ouço? Pô, meu parceiro não faz as coisas. Pô, meu parceiro combinei isso, ele falou que ia fazer isso. Não tem um acordo de parceiro para dizer quais são os direitos, quais são os deveres que cada uma das partes ia fazer. Mas, sobretudo, por que eu faço parceria? E aí eu trouxe no livro algo que eu comecei a estudar e entender. Por que Matos Freire faz assim? Por que Pinheiro Neto e outros grandes escritórios atuam no sistema de ecossistema, né, em parcerias? Por quê? É só uma questão tributária? Não. Não é uma questão tributária. E aí eu comecei a perceber que o modelo segue em conceitos de negócios. Por exemplo, Amazon. A Amazon tem a fama de que tudo que você for pesquisar para comprar, você acha. Mas a Amazon, ela consegue
deter todos os produtos na sua base? Definitivamente não. Ela faz isso em parcerias. Tanto exato. quando você compra, ela... De marketplace. Isso, exatamente. Quando você compra, ela não é entregue, ela é entregue por uma Samsung, sei lá, Sim. ok? A parceria, eu comecei a olhar para esse cenário. Comecei a olhar e falando assim, poxa, eu não preciso saber de direito tributário, como o Dr. Caio disse. Mas eu preciso saber que ele sabe. Sim. E ter o meu cara... Isso. de No meu portfólio, eu tenho que ofertar isso. Sim. E não é que eu estou ofertando isso para o Dr. Caio. Não, eu estou ofertando isso para o ecossistema. Para E, todos obviamente, tem coisas É que isso. você ganha, tem coisas que você não ganha. Claro. E eu trouxe a consciência de alguns passos atrás de o que é parceria. Então, primeiro, qual é o meu perfil ideal de cliente? Aí, quando eu identifiquei isso, quais são as dores, quais são os problemas que esse cliente busca ter resolvido? Isso tem muito a ver com o parceiro que eu vou escolher. Porque será que esse parceiro resolve o problema do meu cliente? Sim. Então, quando eu comecei a olhar os erros que havia cometido, eram erros assim. Fomos para um evento, eu conheci o Dr. Caio. Bora fazer uma parceria? Bora. Pô, ele é muito bacana, um cara solista, parece ser uma pessoa bastante inteligente. Pô, o Léo, um cara desenrolado, um cara que conversa muito bem. Pô, vamos fazer uma parceria aqui? Vamos. E aí? Qual que é o objetivo? Aí entra também o conceito do método Waze, do Uri Levin, daquele livro, Se Apaixone pelo problema e não pela solução, que é de capa amarela. Sim. Que o pessoal fala assim, o Waze é um aplicativo. Não, o Waze é um conceito de negócios. Sem dúvida. Né? Então, ou seja, se você tem um destino muito bem definido, você escolhe os caminhos para trilhar e no meio do caminho, se você tiver adversidades, você ajusta a rota, mas nunca você sai do objetivo. Então, diante disso, o que eu enxergo com tudo isso na parceria é essa clareza. E direitos e deveres. Eu não conheço pessoas próximas de mim que disseram para mim, em questões de parceria, que tinha pelo menos um acordo de parceiros. Sim. É raríssimo. É raríssimo. Eu não conheço. Sim. Assim, outras pessoas do meu convívio eu sei que tem. Sim. Mas as pessoas que eu vi reclamando, Sim. a primeira pergunta eu falo, você tem um acordo de parceiros? Cara, é regra Não. clara. Isso é fundamental em qualquer tipo de negócio. Por mais que você tenha afinidade, assim, é como um acordo de sócios para um sócio de uma empresa. Assim, a gente é sócio, a gente se dá super bem, a gente tem nossos sócios associados lá. Mas o ponto o negócio é um negócio. É um e as negócio. regras têm que estar claramente definidas. A parceria, ela tem que ser efetivamente assim também, né? Claro, olha, o cara vai explorar o teu cliente. Tem que ter um não compete. Claro, de que o cara, pô, assim, eu tô te passando o meu cliente empresa, eu sou um escritório societário. Pô, eu te apresentei para o meu cliente. Você não pode atuar lá Não, com outra exatamente. coisa que não, isso que eu tô te indicando. E tá tudo certo. Mas são coisas que E se dão for atuar, problema. vai atuar em conjunto. Tem que atuar Todo comigo. mundo tem que ganhar. Esse ponto Exatamente. bem sensível que o que eu percebo no isso. mercado é muita gente tem medo de fazer parceria, Exato. achando que vai perder o cliente, vai Exato. dar o cliente de bandeja É pro muito parceiro. pelo Não, contrário. é o Se for bem contrário. estruturado, como Se o for bem Marcelo tá estruturado, falando. vai ficar carimbado Isso. que é seu cliente. Exatamente. Agora, Marcelo, a perspectiva do cliente, a gente está falando muito a perspectiva do prestador, e claro, para o prestador é muito interessante. Mas você vê alguma assim, dificuldade para o cliente entender esse desenho? De, por exemplo, você indicou um cara do tributário para a gente. Você faz a contabilidade e indicou. Como é que você vê isso na prática? Porque eu acho que esse também é um medo que às vezes as pessoas têm e que eu tenho com as minhas dúvidas se bem administrado, né, como a gente faz, se isso assusta. Eu não vejo, não sei o que você acha. Cara, Fala com a tua parceria, experiência, cara. Primeiro, parceria que existe um instrumento público que é registrado, é averbado junto à nossa entidade de classe. Sim. Ou seja, para dar fé pública não tão somente para a questão tributária, para que Sim. cada um pague a cota parte do seu Sim, imposto, pelo apure e rateio tal, da proporção. mas para a sociedade como um todo. Sem dúvida. Então, quando eu vou, por exemplo, entrar numa parceria, eu entro numa parceria. Então, assim, minha procuração indica Marcelo Gomide e a minha respectiva sociedade. Sim. E eu tenho o parceiro Léo e o Caio. Caio. Vai ter o Léo, vai ter o Caio
indicando as suas respectivas sociedades, se for separado, se for uma sociedade. Então, meu cliente ele já sabe, tanto na procuração ou através de uma juntada de subestabelecimento, e no contrato eu coloco uma cláusula, porque pensa o seguinte, na procuração já se permite, já se autoriza ortogar poderes com reserva, não é isso? Se o cliente te dá o poder, você pode fazer uma juntada de subestabelecimento e fazer ali como se diz, trazer alguém para dentro do processo com reservas. Juridicamente falando, alguém vai atuar no processo com você, mas ele não pode ser um mandatário. Você continua mandando no processo, ok? Só que, quando a gente fala em parcerias, o que eu faço? Todos estão presentes no processo. Porque o meu cliente, ele entende o seguinte, o que eu vendo para ele em termos de negócios? Nós somos um corpo jurídico, uma organização. Uma organização especialista. Por exemplo, em toda a área, existem 2 direitos. O material e o processual. Sem dúvida. Eu não tenho como ser bom, ótimo, excelente, extraordinário nas duas. Ou eu sou bom no material, ou eu sou bom no profissional, no processual. Então, imagine, numa demanda, eu ofertar para o meu cliente as melhores soluções. Olha, eu sou muito bom no direito material, Marcelo Gomiti. Mas o doutor Léo é muito bom do processo. Eu quero resolver a tua dor. Isso. E o doutor Caio é excelente na liquidação. Cara, nós temos um dream team, né? Temos aquilo que ele mais quer. É isso. Então, a possibilidade de você ter mais resultado, e aí a moeda de troca é resultado para quem? Para o cliente. Para o cliente. Então, é olhar o ecossistema, ele veio nesse sentido, de aguçar e falar assim, quem é o destinatário final? Nosso cliente, pô. Então, o que ele quer? O resultado. Agora, qual? Então, muitos processos se perdem, muitas vezes, no processo. Muitos processos se ganham e na hora da liquidação se deixa valores para fora. Você vê na trabalhista, por exemplo, na hora de fazer uma liquidação que eu bato o olho e falo, cara, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo, faltou aquilo. Por quê? Porque tem uma contabilidade e a gente vê isso. E aí você fala assim, poxa, só que coitado, o cliente, ele não sabe disso, porque ele não conhece o direito. Mas nós, advogados, olhamos e falamos, putz, cara, ali mais uns 30 mil, 40, 50 mil entravam. Isso para a vida do seu cliente, o que muda? Muita coisa. E assim, o ponto que eu vejo também, Marcelo, é o seguinte, o cliente, assim, todas as vezes que eu vi parceria dar errado, eram essas parcerias informais, que não eram claras. Agora, a parceria bem estruturada, bem dita, e o cara falando, isso aqui é o meu parceiro nessa linha, nesse negócio, dessa forma, a gente tem um acordo de parceria. Eu vejo o cliente recebendo isso justamente com esse olhar de, cara, putz, você está trazendo para mim uma solução que eu preciso. Eu tenho essa dor. Aí tá vindo o Marcelo Gomidi, tá preocupando com ele, o zelo com ele. É isso, tá levando o Caio, tá levando o Ventura lá e falando assim, cara, esse cara aqui vai te ajudar junto comigo a resolver esse problema que você tem. E, pô, eu sempre vejo que o cliente recebe isso bem também. Tipo, é uma preocupação. Você trouxe para mim algo além do que eu esperava. Eu sou um cara do previdenciário, eu levei o tributário. Putz, e tem um além, né? Porque eu falo que a relação advogado-cliente é muito parecida com a do médico-paciente. Sim. É uma relação de confiança. Sim. Se aquele cliente já confia em você, isso acontece com o contador também. Isso. Se aquele cliente já confia em você e você leva mais serviços para ele, mais soluções, ele continue mais tempo com você, ele vai ter mais solução com você. Então, você, enquanto advogado, você vai virar referência para ele em todas as áreas. Então, a tendência é que você crie mais fidelidade desse cliente. Então, isso muitas vezes... É esse LTV, né? Sim, essa vida útil dele, né? E tem um ponto que você falou, e aí o doutor Caio complementou, me fugiu agora, mas eu vou falar depois, logo que eu lembrar, não me deixa eu esquecer. Mas é sobre a importância realmente do ecossistema, da gente entender que isso só vai somar. Sim. Só vai somar. E o resultado é multiplicar. É o que nós chamamos de juros compostos. Então, quando a gente olha para esse cenário, que a gente olha para o ecossistema, para a parceria de você olhar e falar, puxa, não tão somente o cliente vai ganhar, mas como todo o ecossistema sobrevive disso. Lembrei. Alguns clientes, eu procuro, antes de visitá-los, eu procuro saber quem é ele e se ele é adepto à parceria ou não.
Sim. Então eu já procuro entender. Por quê? Dependendo de como ele enxerga isso, porque não é porque ele é contra, Sim. mas porque ele não tem consciência É disso. isso. Ele muitas vezes nem sabe que existe parceria. É isso. Ele nem sabe que existem dispositivos normativos É. que prevê isso. Ele não sabe. Então eu tenho que levar consciência. Sim. Primeiro, como eu levo isso? Meu sócio. Esse é meu sócio. Veja, não há por que eu explicar para ele que meu sócio tem um CNPJ. Sim. E que ele vai receber 2 notas. Sim. Não Precisa. No não momento precisa. O que precisa, assim, se eu contratei e ele vai me pagar X valor, ele está pagando a quem? Aquelas pessoas que estão envolvidas no contrato, é aquilo. Ponto. Tem uma cláusula falando disso. Ah. Então, na hora que ele paga, ele vai pagar para qual sociedade? Por exemplo, a minha sociedade. Então, imagine que de honorários ele levantou R$300 mil. Eu fiz o levantamento, eu digo pessoa jurídica, minha sociedade, CNPJ e tal. Nós estamos na procuração ou numa juntada de sub, nós como advogados, pessoa física, e as nossas sociedades estão devidamente lastreadas, qualificadas durante o processo. Seja administrativo, seja até extra, seja no contencioso. Tem como demonstrar para a Receita que existem as partes e todas elas estão atuando. Recebi os 300 mil. Imagine que 100%, 33% é de cada um. Então, eu vou mandar 100 mil para a tua conta corrente pessoa jurídica e 100 mil para a conta corrente da pessoa jurídica do Dr. Caio. Ou seja, vai sair da minha conta corrente pessoa jurídica para a sua conta corrente pessoa jurídica, vai sair da minha para o Dr. Caio. Nós, ambos, vamos emitir as nossas notas fiscais, cada qual no valor de 100 mil. Exato. O cliente recebe 3 notas de 100 mil, só que ele contratou o quê? Um pagamento de 300 mil. Tá certo. Acabou. Morreu a história. Para ele acaba sendo indiferente. Sim, para ele é indiferente. Agora, tem que ter a clareza, a consciência. E aí eu digo, agora quando a pessoa já conhece da parceria, você nem precisa explicar isso. Sim. Ou melhor, não precisa. Mas quando não, eu levo essa consciência. E um ponto legal, Gamide, só para pontuar, né, o que você falou, mas para agizar, é que a Receita Federal aceita esse split de receita desde que bem estruturado. Isso. Esse é um outro ponto importante. Né? Esse é um ponto importante. Esse foi o gap que eu vi quando eu sentei, eu tirei o bumbum do meu escritório, sentei o bumbum no escritório dos clientes, entendi a operação deles sem julgamento, olhei para as decisões da Receita, do CARF em relação ao escritório de advocacia e o que eu percebi? O gap. Por exemplo, não tinha procuração, não tinha uma juntada de sub, não tinha nada que lastreava que aqueles escritórios estavam ali. Não tinha um contrato que demonstrava alguma coisa. Ou seja, simplesmente eu recebi um dinheiro, emiti uma nota e aí? Acabou. Aí a Receita fala, não, peraí, regra geral, você paga 300 mil, ou melhor, eu pago os 300 mil, o que eu repassei para você é um outro fato gerador e você paga isso também. É um custo de refaturamento. Isso. Exatamente. Mas partindo já para o fim, né, desse nosso bate-papo, que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá quase uma hora falando. A gente pode duplicar esse podcast. Mas grande comigo. Acho que falta essa consciência exatamente dos advogados de forma geral, né, de a parceria ela tende a potencializar os ganhos do advogado. E se a gente pegar aqui, trazendo para o nosso tema, né, que é o tributário, o momento de reforma tributária, é necessário que os advogados tenham essa consciência. Não dá, muitas vezes não vai dar tempo de eu aprender direito tributário, por mais que a gente tenha zerado o game, né, como a gente falou, para começar a oferecer isso para meus clientes. Mas, por meio de uma parceria, eu posso levar essa solução para o meu cliente. Essa solução para um problema que muitas vezes meu cliente nem sabe que tem. Boa. Então, assim, é uma grande oportunidade, de fato, para potencializar esses ganhos, os ganhos nesse período de transição, aí, de 7 anos de transição, e que, como eu disse, os clientes muitas vezes não sabem que tem um problema aí para ser resolvido. E aí, até complementando, Caio, assim, a gente também tem um braço educacional, a gente está lançando a mentoria de reforma tributária. Boa. Existe, claro, um outro caminho que é você, claro, aprender direito tributário e se desenvolver mais na área, etc. Mas tem 2 pontos que são fundamentais. Aí eu falo também como professor de instituição grande, o Caio também. Mas, assim, se você pretende internalizar a reforma tributária, eu sou um cara de trabalhista e quero virar um tributarista,
Zero problema com isso também. Tem solução para isso também. Só que você tem que ter em mente duas coisas. Uma, não vai ser, e aí sendo muito sincero, não vai ser o ensino tradicional. Eu vou entrar num LLM, vou aprender e etc., que vai te tornar esse profissional no tempo que você precisa para a sua falda da reforma tributária. Por quê? Porque a transição da reforma são 7 anos. Começou agora em 26, vai até 32, são 7 anos. Mas vamos ser muito francos, Gomide. Nos próximos 2 anos, 2 a 3 anos, todo mundo estruturou seus negócios minimamente, porque aí começa a corrida. Ano que vem a gente já tem o primeiro marco financeiro, que é a CBS. Então, assim, se você pretende fazer isso, e é legítimo também, é o que a gente entende é que a parceria é o método mais rápido e fácil de desenvolver isso, sem sombra de dúvida. Mas se for fazer isso, e aí eu não estou fazendo só o CTA da nossa mentoria, mas assim, acelere o seu conhecimento com mentorias. Por quê? Encurtando com quem sabe. E com os Encurtando. melhores, depois Exato. eu vou falar. Claro, com a gente, sim. Mas, gente, assim, um ponto importante aqui de nós três, eu acho que é importante dizer, nós três fazemos parte de mentorias. Exato. Por quê? Porque a gente também tem interesse em acelerar o nosso aprendizado em algumas coisas. Então, a gente faz parte do Advogado DX, do Cristiano, que, cara, é um mundo de informação, de aprendizado do que é essa nova advocacia. Para a gente tem sido sensacional. O Gomide faz parte de outras mentorias também. Por quê? Porque a gente também precisa acelerar. Então, eu não estou te dizendo para fazer porque eu quero fazer só aí. Pô, eu quero vender? Claro que quero. Mas é porque, de fato, a onda é curta. A cauda dessa onda é curta. Você tem, assim, 2, 3 anos para surfar. O ensino tradicional, ele não vai te trazer isso. Enfim, falei pra caramba, mas eu acho que é por aí. O mentor justamente auxilia acelerador, né? É um acelerador. A mentoria 60 para falar, cara, faça negócio por esse caminho. O direito tributário é lindo. Uau, a reforma é muito bacana. Mas, bichão, você vai ganhar dinheiro por aqui. Faça isso. Né, Gomes? O que você acha disso? Eu acho muito bom. Mas é isso. Eu acho muito bom, mas vamos lá. Eu atesto. Sim. E aí eu falo, eu já estava olhando para a câmera aqui, mas eu olhar aqui, né? Eu atesto porque vocês estão com os melhores. Quem que são os melhores? Como eu intitulo vocês como os melhores? E aqui até publicamente falando. Aquele que debruça. Aquele cara que está imbuído todos os dias. Está estudando todos os dias. Porque existem muitos melhores. Todo dia tem pessoas melhores. Claro. E, cara, e tá tudo bem. É da vida. Sempre tem gente, mas tem muita gente que não tá nem aí. Então, vocês estão com os melhores. E por 2 motivos. Não é tão somente, e é uma sinergia disso, de ser professor, docente de grandes instituições. Que isso tem uma grande bagagem. Claro. Mas, sobretudo, o resultado que vocês geram. É isso. Geram, primeiramente, para o escritório de vocês, que é notório Sim. esse crescimento. Sim. E eu acredito fielmente que foi... Você me perguntou assim, Marcelo, o que te fez nichar para uma contabilidade para advogados? Olhar para o meu mentor e ver o resultado que ele tinha. Sim. E quando eu vi o Cristiano crescendo cada vez mais, me desafiando, me tirando da zona de conforto, me fazendo... Não que ele me pegava na minha mão, mas ele fazia com que eu ia. Sim. Por quê? Porque ele tinha resultado. E é o que vocês têm. Sim. Então, quando eu atesto que vocês estão com melhores, é nesse sentido. O melhor é aquele que está comprometido, é aquele que está debruçado, é realmente interessado em gerar valor, em gerar resultado para o cliente, é aquele que está propagando não tão somente a parte técnica, mas toda essa ambiência, porque estar com eles é estar dentro da ambiência, é viver, querendo ou não, como que dizia... na minha época de juventude, de quebra, uns diziam de quebra. Viver de quebra digamos assim, o reflexo daquilo que a gente vive aqui dentro. Exato. Eles não podem, transmite, não é que não né? pode, eles você não têm... transborda aquilo que você vive. Isso. Né, cara? Você transborda aquilo que você vive. Você aprende o que você isso, repassa lá, cara. E assim, você falou do livro do Apaixonar-se pelo Problema e não pela Solução. Acho que nós três aqui nessa mesa, o Cris, enfim, todos os nossos mentores, eu acho que o grande lance é a gente é apaixonado por esse problema também. Legal. A gente quer ajudar as pessoas a chegarem. Cara, eu não tenho braço, eu não vou ter braço para abraçar tudo que a reforma pode. Assim, bora a gente fazer precisa. junto. Vamos. Tem gente bora muito fazer junto. boa. Exato, cara. E todo mundo se apoia, todo mundo vai, todo mundo cresce. Aí, aproveitando só para dizer, é exatamente a mesma coisa que a gente pensa de você, sem rasgação de seda. Mas assim, é um cara que foi muito inteligente em escolher um nicho,
a gente sabe por dores próprias, inclusive, a gente empreende na advocacia. Cara, antes do Tozini, eu e Caio, eu fui sócio do Tozini, e o Caio era líder de equipe no Tozini também, pô, um baita no escritório. Mas, assim, a gente vive a advocacia há 20 e tantos anos. E várias vezes a gente teve dificuldade, porque o contador que estava com a gente, ele não entendia a natureza do negócio, as particularidades do negócio. Exemplo bobo, caixa e competência. Cara, tem escritório conhecido meu que estava pagando imposto em cima da nota. Aí o cara falou, não, pô, emitia a nota, o cliente me pagou, só daqui a 3 meses eu estou pagando imposto. Eu falei, velho, por quê? Você tá pagando imposto Tá antes de errado. receber, E é tão simples. E assim, não estou falando... Cara, o advogado também... Então, quando você nicha, quando você entende aquilo que você está fazendo, e é o tal do gás, é o tal da paixão pelo problema, é o tal de tentar entender para ajudar, porque, cara, não é o dinheiro em si mesmo. O dinheiro é a consequência. Exato. Então, cara, sensacional. E, cara, a mesma coisa a gente pensa de você e, Cara, agradece por esse gratidão. E é bate-papo. isso, cara. Eu acho que a gente tá aqui para se somar, para se servir. Eu acho que a gente começou falando em servir. Exato. Eu acho que é servir a sua audiência, é mostrar para ela que existem oportunidades. Então, como diz, os jovens cola aqui. E, não é assim? Gente, né? Vamos sair de juridiquês, cola aqui. Cola né? aqui, Vem exato. para essa irmandade, vem realmente entender o que nós estamos fazendo. Não cria pré-julgamentos, né? Como o nome já diz, né? Né? Vem antes, cara. Não cria isso, vem conhecer um pouco da nossa história, daquilo que nós fazemos, de como a gente enxerga as oportunidades. Se inscreva nas mentorias. Foi isso que mudou a minha vida, mudou a vida dos colegas. Todos Realmente ajuda a encurtar o caminho, mas, sobretudo, ajuda a evitar tropeços desnecessários. Eu acho que é o maior, além de acelerar e encurtar o caminho, mas, sobretudo, cara, é tomar tombo desnecessário. Quanto dinheiro eu perdi por falta de consciência de coisas óbvias. Sim. Piloto automático, Todos nós. batia de frente, putz, me estraçalhava até recompor. Passou-se um ano. É isso. E aí, depois de um ano, perdi um ano. E o ambiente é tão rico, né, Gomes, que você aprende um problema do outro. Sim. Você tá num grupo Quase lá. por osmose, Isso aí o cara fala assim, Quase pô, por hoje eu tive um osmose. Eu acho problema que do isso banimento acaba no sendo. Instagram. Aí tu fala, pô, como é que funciona essa parada? Ah, não, eu tenho recurso aqui, eu não sei o que andar. Aí chegou outro, olha, pô, eu tô emitindo uma nota fiscal aqui, tô com uma dificuldade. Ah, pô, eu já passei por... Essa riqueza do ambiente... Esses dias, a Lidiane, sabe, veio Sim, falar assim pra mim, maravilhoso. você não tá fazendo isso? Até a voz dela, acho que até peguei a voz dela, o tom dela, né? Ela falou, você não tá fazendo isso? Aí eu, isso o quê? Ela, não, você tem que fazer assim. Eu falei, não fala isso. Aí ela falou, por quê? Eu falei, cara, não acredito, você acabou de me dar um tapa no meio da cara, que era o óbvio. Sabe o óbvio? Cara, óbvio que você sente isso. isso, Aí né? na hora que ela falou, eu falei, Gritado. cara, eu não tô fazendo. É isso. Aí eu falei, gente, eu não tô fazendo. É isso. Cara, eu fiquei uma semana transtornado com aquilo. Falei, gente, eu não tô fazendo. Mas a E, graça mas, é essa, cara, né? Alguém te falou esse óbvio te que atropelou talvez totalmente, ele não né? chegasse na não tua estava cabeça. enxergando. Isso. Talvez pelo piloto automático em algum momento. Todos nós temos A isso. gente não é... Gente, nós somos seres humanos. A gente, Exato. graças a Deus, a gente está um pouco mais à frente. Mas é isso que está à frente, que a gente carrega outras pessoas para estarem com a gente. Exato. Como nossos mentores, eles estão mais à frente. Sim. E tá tudo bem, tem mais experiências, mais Exatamente. resultados. E a gente está acompanhando eles, né? E a Exato. gente convida Exato. vocês para estarem também nessa caminhada, né? dúvida. Então, volto a dizer, eu atesto aqui, Pô, realmente, cara, esses grandes obrigado. colegas, você que me Isso pra segue nas gente é redes muito sociais, importante, meu amigo. seja no YouTube, seja no Instagram, você que é advogado, porque o meu público é advogado, então hoje eu tenho Sim. 80 mil seguidores, mas 70 e tralalá mil são advogados, então vá, conheça o perfil do Dr. Caio, aproveitando, qual que é o perfil? @Caio Henriques. E o meu @ Léo Ventura, @Léo Ventura. E o da mentoria. Na mentoria a gente ainda tá lançando, entra daqui a 2 semanas de novo lá que você vai ver essa mentoria, meu amigo. Ela Maravilha. tá bem estruturada, a coisa vai Então, ser bem vamos bacana. combinar o seguinte: o dia que você for lançar a mentoria, eu convido vocês a lançarem lá na minha BM, Vai ser junto um prazer. com os meus clientes, para vocês levarem esse Lógico, conhecimento. meu amigo. A gente marca Vai isso ser um aí, faz uma prazer. rodada de bate-papo com a galera Com lá. certeza. Que tenho Temos certeza muito que vai pra ser bem trocar. bacana. Vai ser Entendeu? sensacional. Participa Vamos com a junto. gente, tá muito para trocar.
E é isso, gente. Marcelo, muito obrigado novamente por ter aceito nosso convite, por essa troca tão gostosa que o tempo passou, voou, né? Nem passou, ele voou, o tempo voou. Muito obrigado mesmo, foi um prazer, foi uma honra ter você aqui. Definitivamente. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Tax Now BR. A nossa ideia é sempre levar o tributário de uma forma mais leve, como a gente fez aqui, falando do dia a dia, efeitos práticos. Então, você que curtiu esse episódio, continue nos acompanhando, que em breve teremos mais novidades e mais convidados. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado, uma honra sempre poder servir e conte comigo, cara. Tamo Estamos junto aí. juntos, meu amigo. Tamo junto Muitíssimo aí. obrigado.